Quais são os profissionais que podem atuar no autismo? Será que só uma linha específica pode de fato atuar de forma técnica e científica no autismo? A resposta é não. Todo profissional pode atuar com autismo desde que ele seja especializado na área e tenha formação que adeque e habilite esse profissional a atuar para o determinado objetivo. Quanto mais profissionais atuarem com o TEA, mais a gente vai conseguir construir uma sociedade mais inclusiva e mais qualitativa. Entender de fato o que é o autismo, o seu transtorno, as suas dificuldades, obstáculos e como a gente pode intervir na área é de suma importância para que a gente possa garantir uma qualidade de vida e construir a tão esperada inclusão. Quando a gente fala de inclusão, pessoal, infelizmente, aqui no nosso país ainda estamos engatinhando nesse processo. Mesmo que tenha uma leva de profissionais preocupados para que isso aconteça, a verdade é que muitos profissionais ainda não sabem como atuar. Eles não têm ideia de que cada área de formação pode ter sim cursos de formações específicos que ajudem ainda mais com a sua visão terapêutica a colaborar no processo de inclusão. Por exemplo, uma fono, ela tem uma visão específica da área dela de como construir a linguagem e a interação desse TEA. Uma neuropsicopedagoga, uma psicóloga terão olhares diferentes, mas dentro da atuação serão colaboradoras para chegar até o processo de inclusão, fazendo acontecer. Por isso que quando falamos que qualquer profissional de formação pode atuar na linha do autismo, nós estamos falando inclusive de um tratamento multidisciplinar. Não existe terapia no autismo sem o tratamento multidisciplinar. Não existe de fato uma falta de integração entre esses profissionais. Se você profissional atua sozinho na área, sem interagir com as demais áreas e também a família desse TEA, você está agindo errado. Você está fazendo a sua intervenção de forma incorreta. Portanto, qualquer profissional sim pode atuar e qualquer profissional está apto desde que ele seja especialista na área e que ele estude de fato quais são os conceitos, as teorias e as práticas que causam um resultado efetivo na estrutura e na terapia do TEA. Qual é o profissional mais ideal então para atuar com autismo? Todos. Você, cuidador, educador físico, professor de disciplina isolada, que muitas vezes não sabe como lidar ou como preparar uma prova, por exemplo, para um indivíduo TEA. Pessoas que trabalham e que se socializam com outras pessoas deveriam trabalhar com autismo, porque qualquer pessoa autista pode chegar até você. Um farmacêutico deveria saber como atuar com autismo, porque muitas vezes esse indivíduo é olhado de uma forma estranha na forma de se comunicar. Então qualquer pessoa que se socializa de fato deveria atuar com autismo. E nós não estamos só falando de intervenção terapêutica, pessoal. Nós estamos falando em como mexer com esse universo, como compreender esse universo do autismo. Nós temos inúmeros autistas que deixam de fazer determinadas atividades físicas, por exemplo, porque o professor não sabe lidar. Porque ele não consegue compreender como chegar até esse TEA, como atuar na sua corporal sinestésica, que são os movimentos do seu corpo. Não sabe como falar para esse autista para que ele entenda de uma forma clara, leve e concisa. Então, partindo por esse pressuposto, a gente entende então que para um indivíduo TEA ser de fato incluído socialmente, toda a sociedade deveria atuar com autismo. É como um curso de primeiros socorros. Todo mundo deveria ter. E nesse caso, quando a gente fala em inclusão, não estamos seguindo o caminho correto se a gente não sabe atuar com autismo. Eu não vou saber incluir uma pessoa com autismo se eu não souber do que se trata, se eu não souber entender, inclusive, os seus aspectos de linguagem, comportamento e sensorial. Então você que recebe um indivíduo autista no seu contexto ou que ainda pode vir a receber, já está pronto para fazer a sua formação e atuar no universo do TEA. Porque, mais uma vez, eu repito para vocês, nós não estamos falando sobre atuação terapêutica, nós estamos falando sobre inclusão de fato. Então, se eu sei como abordar um indivíduo autista, eu vou estar traduzindo para outras pessoas como deve se atuar e receber esse indivíduo no meu contexto. Qualquer pessoa pode atuar, seja na área clínica, na área pedagógica, na área acadêmica, na área social como um todo.
e vai estar muito mais pronto a se perceber como cidadão que está apto a incluir um indivíduo com TEA. Você, então, que é educador físico, que é professor, saberia como, de fato, socorrer um autista numa questão sensorial, numa alteração sensorial dentro da faculdade ou da escola? Você saberia como conduzir e como acalmar esse autista? Ou então engajar as suas habilidades socioemocionais para com os outros colegas? Será que de fato você está pronto para atuar nesse universo? Muitas vezes vocês profissionais estão muito engajados a perceber a sua atuação de modo muito específico. Mas quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de inclusão, nós estamos trabalhando com a diversidade. Por isso que é importante a gente compreender que os autistas são pessoas como todas as outras e elas estão em todos os lugares. Então, nesse caso, quanto mais atuação, quanto mais você souber abordar o assunto e mexer nesse universo de uma forma prática, técnica e científica, você vai estar fazendo o diferencial enquanto profissional. Então, nesse fato, principalmente quando se trata de um TEA que não compreende a visão social como a gente e que precisa desse suporte até na sua forma de falar e de se comportar, é essencial que qualquer profissional possa estar habilitado a atuar no TEA. Um cuidador, por exemplo, muitas vezes ele tem toda a boa vontade de cuidar desse TEA, seja criança, seja adolescente, porque muitos adolescentes de nível moderado, de nível grave, precisam desse suporte e não conseguem chegar até o TEA porque não sabem como se comunicar, se pode tocar ou não, de que forma pode abordar. Muitas vezes não sabem como acolher e atuar até então porque não compreendem as suas dificuldades, não sabem como chegar de fato. Então, gente, é muito importante que a gente saiba e compreenda que, de fato, sim, qualquer área de atuação deve, não só pode, mas deve atuar no TEA. Deve, de fato, compreender, mas não compreender de uma forma superficial. Olhar para essa responsabilidade enquanto cidadão e procurar as formações adequadas para atuar no autismo de uma forma efetiva e qualitativa como um todo.